Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia ainda. Hoje a gente vai falar sobre as três energias que se opõem à nossa relação com o duplo e vamos entender um pouquinho mais sobre elas. Eu quis começar com a vontade porque a vontade é uma... Na TDT a gente faz uma leitura diferente, né? A gente tem uma leitura diferente, a gente vai falar disso, mas muita gente fica muito preocupado como assim que eu não posso ter vontade, né? Como assim que eu não posso desejar as coisas? Então, hoje, a live de hoje é para explicar mais para o público em geral, onde a gente consegue diferenciar o que é vontade e o que é desejo, né? Como eu utilizo e busco sempre ser fiel às palavras que o Jean-Pierre utiliza, eu me mantive aí. Só que se a gente for buscar a tradução literal da palavra vontade, vocês também vão encontrar a palavra desejos, anseios. E aí a gente hoje então vamos entender um pouquinho mais. Eu trouxe alguns exemplos também para que a gente possa fazer uma reflexão rapidinha. Essa então vai ser uma live que vai estar composta com uma outra que eu vou fazer na quinta-feira. Para quem tá chegando aqui ou para quem já me acompanha, vocês já sabem que a gente precisa ir dormir sem medo, sem dúvida e sem vontade. A gente hoje vai começar a falar da vontade. Antes disso, eu queria dar uma pinceladinha para vocês o seguinte. Albert Einstein, quando estava vivo, ele definiu lá, ele propôs a cosmológica de 67%. Ele dizia que existia no universo essa relação cosmológica, essa energia de 67%. Ele não avançou com esse conhecimento, tá? E 2 anos antes da morte dele, ele admitiu perante toda a comunidade científica que aquele havia sido o maior erro da sua vida. Então ficou por aí. Não existe cosmológica de 67%. Após os 10 anos, longos anos exclusivos de estudo para encontrar esse descobrimento científico, que ele fala que não é dele, que já existia, mas poder traduzir matematicamente, colocar no papel. Quando essa teoria estava para ser validada, né, que existe um tempo onde os outros cientistas, o colégio de cientistas avalia a teoria que você está propondo para poder aceitá-la ou não. Enquanto ela estava sendo estudada, obviamente, esse burburinho correu, né, na comunidade científica. E aí os cientistas, outros físicos, riam do Jean-Pierre. Falavam assim, o que é que o Jean-Pierre quer agora, hein, gente? Ele está querendo propor uma coisa que até o Einstein falou que era o maior erro da vida dele. E ele diz que ele foi muito motivo de chacota das pessoas, porque ninguém queria acreditar que alguém estaria contradizendo assim um gênio como foi Albert Einstein. Total dessa história é que o movimento do desdobramento, para que o tempo se desdobre, né, e para que o espaço seja desdobrado, ele precisa de uma força energética, não só uma, né? Ele precisa exatamente de 2. E aí, através da teoria do desdobramento, foi possível demonstrar que existe no universo uma força repulsora de 66%. Então, existe no universo da energia total uma força de 66%, que é a força antigravitacional. Então, a teoria do desdobramento vem, inclusive, apoiar o que Einstein falou no seu momento e que depois disse que era um erro porque ele não continuou estudando e não pôde comprovar em nada. O fato é que existe essa energia. Então, pense que em todo o universo existe 66% de uma energia
antigravitacional, né? Que nos mantém aqui na Terra e tudo mais, a parte do magnetismo, do próprio magnetismo da Terra. Logo, a teoria também descobriu que existe 33% de uma energia gravitacional. E alguns de vocês já me ouviram falar. Se a gente soma 66 com 33, vai dar 99. Cadê o 1% restante? É esse 1% que Jean-Pierre afirma que é nosso. É esse 1% nosso livre-arbítrio. É esse 1% que nós, humanos, daqui da Terra, emitimos para o universo, para completar essa energia total. Vocês conseguem perceber a importância, embora nos consideremos muitas vezes ridículos, mas a importância que nós temos no todo? Porque também fazemos parte do todo, inclusive nessa parte energética. Então, o que acontece? Esse impacto dessas energias na hora de eu dormir é sumamente importante, porque elas vão me ajudar no momento em que eu faço o desdobramento do meu corpo energético, né? Que eu descolo o meu corpo energético do físico. Ela pode me ajudar a ir em direção ao meu duplo, ou ela me prende e eu só consigo ir até o futuro. Nós, como estamos no meio dos dois tempos, o futuro sempre está na nossa frente, é o nosso futuro, e o passado, ele estaria por trás. Então, eu preciso, na hora que eu faço o descolamento, eu preciso ir a uma velocidade tal que eu consiga ultrapassar o futuro e chegar ao passado onde está o nosso duplo, ok? Relembrando que Jean-Pierre, gente, ele é um físico e ele é doutor em mecânica de fluidos. E ele conseguiu identificar que as energias de medo, dúvida e vontade também são energias antigravitacionais. Além disso, além dessa força, né, que se une aos 66%, então não tem condições de descolar de uma maneira muito rápida, elas são péssimas, né, para a nossa vida, mas hoje a gente vai entender um pouquinho mais e na quinta-feira o restante. Então, ele identificou que essas energias são fundamentais, que nós saibamos utilizá-las na hora que a gente faz o nosso adormecimento, ou mais precisamente que a gente entra na fase REM do sono, ok? Agora, voltando então para a vontade, é óbvio que a gente não pode viver sem vontade. Por quê? É o que nos dá a nossa capacidade, por exemplo, para decidir, também ela vem junto com os nossos próprios instintos, é o que nos dá a força, é o que nos move para atender as nossas necessidades mais básicas, por exemplo, como comer, dormir, né, fazer isso, fazer aquilo, ou seja, eu preciso da vontade muitas vezes para estar fazendo isso. Para saciar as nossas funções vitais, como por exemplo o sono. Então, tenho vontade de dormir, não tenho. Então, a vontade, tal como ela é importante, como tudo o que há em nós necessita de um equilíbrio. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Que a vontade não é algo que a gente precisa descartar totalmente, porque a gente precisa efetivamente dela. Mas o que a gente precisa é entender que nesse momento, em que momentos que eu posso usar a vontade de maneira deliberada? Ou em que consiste realmente a vontade? É essa a maior dúvida das pessoas quando me perguntam, quando questionam, quando me ouvem falando sem dúvida, sem vontade, sem medo. Ah, eu não posso ter vontade? E a gente vai ver isso então. Então é saber soltar. Para início, vocês precisam entender que vocês precisam aprender a soltar. E precisamos também equilibrar o nosso ego e o nosso orgulho. O que eu queria pedir, eu trouxe alguns pontos aqui que eu quero ver com vocês, que
A gente retirou, a Eliane me ajudou nesse conteúdo aqui, e a gente retirou de denominações que o próprio Jean-Pierre dá no livro, mas eu peguei e tô dando a minha visão baseado naquilo que eu assisti das suas formações. Porque tem coisas que ele não fala nos livros, gente, ele só fala nas formações. Então, por exemplo, a própria benevolência não tem nenhum livro que ele explique sobre a benevolência, tá? Então, a benevolência, mais do que a gente não vai se centrar na denominação ou no significado específico, e sim como que eu vou poder utilizar, ou seja, a forma prática da coisa, tá? Então eu queria que, à medida que a gente vá, que eu vou dando para vocês esses significados, que vocês fossem parando para refletir se a vontade de vocês, ela tá equilibrada ou ela tá desequilibrada. Porque a partir daí, vocês então vão ter um ponto de partida para começar a ver isso de uma maneira melhor. E se for o caso, se você considerar que está pronta para soltar a sua vontade, você então começar a se conectar não só com o teu duplo, mas com o todo. Tá? Com a ressonância boa do todo e com as infinitas possibilidades. Porque vocês vão entender, mas quando a gente vive no ego, quando a gente vive no orgulho ruim, a gente se separa do todo, ok? Então vamos dar uma refletida aqui, ó. Decisões também são vontades. Que decisões são essas? A gente está o tempo todo tomando decisões. Mas são aquelas decisões unilaterais. As decisões unilaterais, vamos lá, vamos refletir. Você aí, na sua família, no seu círculo de amigos, ou até mesmo na sua... Boa tarde, Fabi. Ou até mesmo no seu trabalho, se você é chefe, se você não é. Como que você toma as decisões normalmente? Você as toma de maneira unilateral, ou seja, pensando exclusivamente naquilo que você tem interesse, ou que você pensa que é certo? Ou quando você toma decisões, você busca interpretar qual é o impacto que aquilo vai ter nas pessoas ao redor, ou o que as pessoas acham, né, daquela decisão? Como é que você age na decisão? Por quê? Se você costuma tomar decisões de forma unilateral, você está utilizando a energia da vontade. E aí, eu não tenho como me conectar com outra coisa. E aí é parasitagem total, tá, gente? Lei da atração é eu definindo, é vontade, é colocar o meu querer por em cima de tudo, ok? Então, observe se as tuas decisões são unilaterais, porque elas também têm essa ligação com a vontade. E tudo isso eu tô colocando, vou dar outros exemplos aqui da vida prática, gente, mas é para que vocês se concentrem na hora de dormir, tá? Então, quando você pede alguma coisa pro seu duplo, você tá lá na hora de dormir e você tomou a decisão que você, sei lá, qualquer coisa, tá, gente? Você quer X coisa. Como é que você quer essa coisa? Você está tomando essa decisão a partir exclusivamente do seu desejo, ou você está pensando, a sua decisão ela também se baseia no que vai reverberar nos outros, tá? Ou você consultou com outros? Começa a refletir isso em você. Também é um excelente exercício para você começar a desapegar, tá? Então pode ir tomando nota aí, porque esse é um exercício bacana para você começar a se auto-observar e podendo equilibrar. Uma outra coisa que também está na vontade são as conclusões. Ou seja, quando você chega a uma conclusão, você se baseou em quê? Em que você se baseia para chegar às conclusões que normalmente você chega? Você se baseou em fatos? Não vou falar fatos reais porque isso é redundância. Você se baseou em fatos?
Você se baseou em lógica? Você se baseou em escutar todos os lados? Em que você normalmente se baseia? Ah, não, eu tomei eu cheguei a essa conclusão porque eu sei, porque eu já vivi isso e comigo foi assim. É isso aí. Tá usando a vontade. Percebe que cada exemplo desse que eu tô dando, você tem duas vertentes. Você tem uma no eu, impregnada no eu, e você tem uma outra impregnada no todo, onde você se inclui. E isso te faz participar de tudo o que há dentro das infinitas possibilidades que todo mundo quer. Tá? Então, olha para como você define, como você chega às tuas conclusões, porque ela também tem a parcela da vontade. Objetivo com cobiça. Objetivo com cobiça. E aí eu coloquei objetivo com cobiça porque no livro Garnier coloca objetivo. Eu discordo. E assim, ele colocou lá, volto a repetir, como definições da palavra vontade, tá, gente? Então vamos a uma interpretação lógica e mais coerente da coisa. Objetivos é importante, por exemplo, eu falo de ambição. Ambição é importante. Sem ambição, você não chega a lugar nenhum. Eu não quero ser melhor do que o que eu sou hoje. Eu não vejo que eu posso ser melhor que hoje. Eu não vejo que eu posso contribuir com ninguém, então tá tudo certo. Ou eu vim aqui na Terra a passeio, não preciso fazer nenhum esforço. Ou uma meta pequena, um objetivo pequeno. Ah, eu quero poder economizar, sei lá, até o próximo mês. Ou eu quero emagrecer. Qualquer objetivo. Isso está a sua ambição também. Está a sua vontade, o seu querer de algo. Eu acho que a ambição ela é importante porque ela é o que vai determinar o ponto onde você quer chegar. Agora, a ambição ou objetivos com cobiça, aí é uma outra história. Conseguem perceber que não tem nada que seja 100% certo e 100% errado, gente? É tudo uma questão de equilíbrio. Com a cobiça, como é que é? Pra que eu quero? Pra que eu quero aquilo? Como que eu quero aquilo? Aquilo vai custar eu pisar no pescoço de alguém? Porque muitas vezes a gente quer mais e mais. E a gente nem sabe pra que a gente quer. Quer a todo custo. Quer pra quê? O teu objetivo, você tem um objetivo, bravo. Pra que esse objetivo? Pra que você quer conseguir aquilo? Porque assim, nós fomos mal ensinados, nós fomos mal educados. A vida toda nós ouvimos, bom, a sociedade, os nossos amigos, as pessoas da nossa família, por uma crença, por ter vivido de repente uma outra época onde essas crenças faziam sentido, colocam, né, acaba ficando na gente o seguinte: o sonho da casa própria. Todo mundo tem que ter a casa própria. E aí, você idealiza a tua casa própria. E muitas vezes, pessoas que passam a vida inteira trabalhando em prol desse objetivo, de conseguir a casa dos seus sonhos, se mata. Não vê os filhos, não convive com os filhos, se mata de trabalhar. E talvez, quando consiga a casa própria, já vai ser velho demais e talvez não desfrute como deveria do bem que ralou a vida toda para conseguir. Por quê? Porque todo mundo tem que ter a sua casa própria. Aonde está escrito que eu tenho que ter minha casa própria? Eu vivo numa casa alugada. Eu tenho realmente necessidade de ter uma casa própria? Posso querer, tudo bem. Mas não vou me matar por conta de uma necessidade que é desnecessária. Não é que eu precise dessa casa, ter a casa dos meus sonhos para não morar debaixo da ponte. Então, comecem a avaliar esses objetivos por cobiça, por simples cobiça. E às vezes eu quero mais também para aparentar para o outro. Para ter reconhecimento,
para estar no mesmo status, na mesma linha que outros. Por quê? Porque a sociedade, o mundo é extremamente competitivo e nos leva de maneira atroz para esse ponto, para essa necessidade dessa cobrança. Então, reavaliem para vocês. Isso vai trazer para vocês muito mais qualidade de vida e menos estresse mental, menos ruído mental, menos o devo que, menos o preciso de, menos o como que eu vou resolver. Sabe, a gente tá num momento onde a gente acaba gastando tanta energia em coisas, gente, que não tem o menor cabimento. Deixa para gastar a tua energia e o teu empenho em coisas que verdadeiramente vão fazer você se transformar como pessoa, você ficar melhor, tá bom? Condenação. Condenação também é um pouco de vontade. Condenação se baseia em quê? Quando você condena alguém, normalmente, tá, a gente condena de forma unilateral. Ou a gente condena porque, baseado nos nossos próprios princípios, nas nossas próprias experiências, a gente acredita que a coisa tem que ser X ou tem que ser Y. E acontece que as minhas experiências, elas não traduzem a realidade de todos. Então, quando uma pessoa toma uma atitude determinada, que é aquela frase, não me julgue, né? Não me condene se você não calçou meus sapatos. E é bem isso. Porque cada um dentro da sua própria individualidade, respeitando a sua própria personalidade, o seu próprio histórico de vida, vai agir de uma maneira ou de outra. Então, quem somos nós para condenar alguém? Outra vez a prateleira do certo e errado. A gente não deve colocar: oi, Vaninha, boa tarde. A gente deve evitar colocar nessa prateleira, porque a gente não viveu, a gente não calçou os sapatos dessa pessoa. Eu posso até chegar ao momento de, avaliar, né, aquilo. Mas não condene. Não condene, porque você vai estar, de novo, apegado ao seu ego, à sua visão de vida e à sua visão de experiências, né, em função das experiências que você viveu. E cada mente, gente, é um universo diferente, ok? Outra, exigências. As exigências também são, né, eu acho, bastante explícita, né, a vontade. Quando eu determino como eu quero tal coisa. Eu exijo, por exemplo, a gente exige em um monte de situações, em relacionamentos, no lugar onde a gente trabalha, com os nossos filhos, com os nossos companheiros ou companheiras, né? Se não for assim comigo, é assim. Se não for assim, não funciona. Se não for assim, eu não quero. Isso também eu estou determinando vontade, estou ligado ao meu ego. Então, dá uma avaliada também. Olha o nível de exigência. Por quê? Porque detrás dessas exigências tem um impacto potente que acaba acarretando muitíssimas vezes conflitos. E aí, se a gente tá falando com uma outra pessoa que tem o ego desequilibrado, que é orgulhosa, ela vai querer ter razão. E você, com a sua insistência, vai querer ter razão e vai entrar naquele choque. Então, você equilibrar essa sua parte de exigências vai te facilitar a ter menos conflitos interpessoais. Apegos a paixões. Apegos a paixões, e aí a gente fala de bens materiais, a gente fala de coisas desnecessárias, como por exemplo foi a casa que eu dei o exemplo.
pessoas. Nós acabamos nos matando em vão, gente. E com pessoas também acontece porque a gente se apaixonou e aí eu acho que aquela pessoa é a pessoa da minha vida e eu quero porque quero que dê certo. O desapegar é importantíssimo em todo o processo espiritual, mas de libertação pessoal mesmo. Você não conseguirá ser livre se você está atado a qualquer coisa. Bens materiais, mais e mais, tá, mais e mais pra quê? Vai fazer algo com aquilo? Ah, não, é só pra eu ficar bem na fita. É só pra eu ficar em uma posição melhor ou igual a X pessoas. Ah, é pra calar a boca de quem falou de mim. Percebe? Isso é ego. Então, os nossos apegos precisam ser, a gente precisa começar a soltar de tudo, de coisas materiais, inclusive de pessoas, inclusive do ego. Desapega do ego. E a TDT te mostra como você vai fazer isso. E como isso é útil e importante, não só na filosofia TDT, mas em qualquer processo de despertar espiritual e de viver em espiritualidade, ok? Intenções. Intenções também tem, Jean-Pierre trouxe ali como um significado de vontade. Aí está, intenções, gente, é algo muito, 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 muito importante. Eu sempre falo para os meus mentorados que a importância primeira é a intenção. Não importa em qual templo você vá, não importa em qual religião você esteja, não importa qual ritual que você faça, não importa qual técnica, qual método, qualquer coisa. Se a tua intenção é ruim, você está criando coisas ruins. Se a tua intenção é boa, você está criando coisas boas. Então eu crio e me conecto. Eu crio e vou atualizar a consequência daquele meu pensamento. Então, essa intenção das coisas que você está fazendo, elas interessam só a você? Ou a tua intenção, além de você, ela tem um altruísmo por trás? Que é, por exemplo, o que a gente prega na TDT. Eu penso, controlo o meu pensamento para que esse potencial que eu criei não faça mal a nenhuma só pessoa. Então, o pensamento benevolente, por exemplo, é o pensamento que não faz mal a nenhuma só pessoa. Por quê? Porque eu pensei e criei. Joguei lá no universo. Qualquer um vai poder atualizar aquilo. Inclusive eu. Não aquilo exatamente que eu criei, coisas de igual sintonia. Por isso que Jean-Pierre fala que nós atualizamos as consequências dos nossos pensamentos. Então, eu vou ser responsável pela catástrofe e eu também vou ser responsável pela felicidade de alguém em algum canto do planeta. Então, quando você tem as tuas intenções, começa a olhar. Normalmente ela está presa e fixa a você ou não? Eu estou fazendo isso porque eu quero. Eu sei que isso, quando se concretize, vai impactar de maneira positiva e significativa na vida das pessoas, de outras pessoas. Aí tá bacana. Porque você sai dessa conexão ego, exclusivamente ego, ok? Cálculos. O calcular, gente, também é vontade. Porque é quando eu defino, eu premedito, e aí eu já estou trilhando os caminhos que eu quero, que eu acredito que são importantes ou que são bons. Outros são os resultados e as soluções. Esses dois aqui, resultados e soluções, é a gente pretender, é esperar.
Tem muita gente que fala assim, eu pedi e soltei, mas tomara que seja tal coisa. E se outra coisa que também me falam, eu pedi e soltei, tô fazendo benevolência todo dia, tô indo adormecer corretamente, mas e se chegar aquilo que eu não esperava? Então você não soltou. Por quê? Porque você já está esperando uma solução, que é X ou Y. Então, se vier outra que não seja aquela que você espera, é porque você está determinando como que tem que ser o resultado e a solução. E isso, gente, é talvez o mais importante que eu quero que vocês tirem da live de hoje. Com o duplo não rola isso. Não rola isso. Não determine. E eu falo isso porque vocês não vão estar dando liberdade nenhuma. Isso quando vocês se conectarem. Porque se eu determino quem vai fazer o trabalho de trocar de corpos energéticos comigo, vão ser os parasitas. O duplo, ele precisa dessa liberdade para poder ir colher essas infinitas possibilidades que estão no universo. E volto a repetir, nós temos uma capacidade ridícula, nós temos uma capacidade de percepção ridícula. Nós só conseguimos viver dentro dessa energia aqui do 1%, enquanto tem outras lá fora acontecendo. E a gente se liga no ego ainda, no orgulho, achando que a gente sabe, que a gente pode decidir. Não façam isso, se vocês querem realmente ter uma relação com o duplo de vocês. Tá? Então, essas 3 energias, gente, são o que dão, o que implicam na movimentação, no desdobramento do tempo. Inclusive, quem ainda não conhece, eu falo um pouco mais disso, inclusive tem a equação para aqueles que sejam mais cabeçudos. Eu não entendo, não. Eu peguei lá as informações originais do site do Jean-Pierre e coloquei lá no site. Visitem o meu novo site, www.odesdobramentodotempo.com.br www.odesdobramentodotempo.com.br. Lá eu falo só da teoria e eu vou estar a cada semana, a cada 15 dias, alimentando com mais informações. E aí vocês vão entender um pouco mais sobre essas 3 energias que a gente está falando agora, tá legal? Então, não determinem soluções. E aí vocês podem falar assim, Cris, mas tu não falou do julgamento. O julgamento tá tão em moda, né? Todo mundo fala de julgamento, que não pode julgar. Todo mundo fala, só a Cris que não vai falar. Eu vou falar, mas eu vou falar do lado contrário. Eu vou falar no caminho inverso. Vamos lá. Para aqueles que não sabem, eu sou psicanalista espiritualista de formação, gente. Eu tenho uma outra visão do ego, eu tenho uma outra visão de julgamento, tá? O julgamento, eu acho ele extremamente necessário. Como assim? Você está falando uma barbaridade. Alguns vão pensar que é uma barbaridade, mas está tudo certo. Olha só, explico. Julgar, gente, é a minha capacidade de racionalizar sobre as coisas. Sem ela, eu não posso falar pra você que você tem que ir atrás de coisas que sejam lógicas. Você não vai ter como raciocinar. O que eu não posso fazer, não se apegue em julgamento. Essa coisa toda que tá agora, uma febre, não julgamento, não julgamento, não julgamento. Gente, nós somos humanos. Nós não somos Buda, não somos Gandhi. Ou como outros, por exemplo, tem um senhor aí que fala muito disso, que você tem que ser um Gandhi na vida. Você tem que ter a agenda de Gandhi. Você tem que pensar como Buda. Quando você chegar nesse topo, você vai estar
F, arroba. Não. Não vamos ser Gandhi. Não vamos ser Madre Teresa de Calcutá. Não vamos ser Buda. Somos humanos. Nós somos criaturas encarnadas com parcela divina, mas nós somos humanos. E nós precisamos do nosso julgamento para um monte de outras coisas também. A gente poderia fazer uma live só para falar de julgamento. E o quanto o julgamento é importante na nossa vida. Você vai perder a sua capacidade total de discernir. Inclusive entre o certo e errado para te amparar. Para que você não caia em problemas. Então, eu não vejo que você tenha que abominar o julgamento. Eu vejo o julgamento como algo necessário e volto a repetir, sempre com equilíbrio, mas é algo necessário porque faz parte da sua racionalidade. Soltar completamente o julgamento é como se você virasse um papel diante da vida. Estático. Tá acabando o mundo aqui do lado. Não, tá tudo bem. Tá pegando fogo aqui do lado. Não, tá tudo bem. A gente não é ímpar assim. Não é. Ninguém é. Tá? Então, fulano botou fogo ali, tá errado mesmo, hein? Tá errado, não tá errado? O que a gente deve se abster, que é difícil, é condenar. É a condenação que a gente não deve fazer. Por quê? Quando eu condeno, aí a gente volta lá nas explicações que eu dei hoje. A gente está se baseando em conceitos corretos, só nossos, ou a gente está olhando no macro. Vocês viram o burburinho todo que deu quando eu fiz um vídeo com uma pessoa aí do Brasil, né? E aí muitas pessoas falam assim, nossa, isso é muito arrogante. Nossa, mas quem é você para julgar? Desculpa se eu estou falando com causa. Eu não vou me meter para falar ou para julgar, ou sei lá, alguém que cuida de planta, porque eu não entendo nada de planta. E eu não me sinto a melhor pessoa do mundo, gente, porque eu tenho o conhecimento que eu tenho, não. Vocês querem saber o que me deixou irada, que toda a minha ira aqui de leão subiu e eu extravasei? O que me deixa mais perplexa é que as pessoas que não têm conhecimento de causa abram a boca para falar de uma coisa, de um conhecimento fabuloso, transformador, importantíssimo, vital, e ainda se utilizam de pessoas que estão em sofrimento. Porque a maioria dessas pessoas que seguem é porque precisam de um alento, precisam de um colo, precisam de um abraço, estão em momentos duros. E essas pessoas estão sendo enganadas. E enquanto eu tiver voz, eu vou falar a verdade. Então ali eu julguei. E condenei. Qual foi a minha condenação? Foi em base de quê? Foi em base dos conhecimentos que eu tenho. E eu sento com qualquer um, ou seja, eu seguro a banana que eu tô colocando, mas não rolou nada, né? Enfim. Tampouco é isso, não quero medir meu conhecimento, não. Mas no momento em que você julga e condena, seja consciente de que você realmente tem pra bancar. Banca. Então, condenar é complicado. Tudo aquilo que a gente puder segurar, eu não vou condenar, porque o julgamento, por exemplo, eu vou um dia convidar a Eliane para fazer uma live comigo, hein? A gente estava conversando sobre essa live, a Eliane é a minha assessora, gente, que me ajuda. Ela falou assim, e a gente ficou trocando bola com o negócio do julgamento. Eu falei, Eliane, eu não vou falar do julgamento assim, porque não é assim que eu vejo. E aí, eu não tô aqui pra ser mais uma.
Eu quero ser a preta com cabelo louro. Eu sou a diferente. Então, é para desconstruir aquilo que não faz mais sentido na nossa vida e que não nos leva a nada, tá? Então, julgamento, desde o meu ponto de vista, você pode julgar, porque isso é uma necessidade, tá? É a sua capacidade de ver lógica nas coisas e de decidir também, de tomar decisões na sua vida. Evita julgar. E até falei com a Eliane agora, lembrei, eu falei com ela, Eliane, se não fosse a nossa capacidade de julgamento, que horas que a gente ia falar, Cristiane, benevolência, fulano, benevolência, quando você mesma se fala pra você, é porque você tá julgando o que você falou. É que você tá julgando o que você tá fazendo. Mas por quê? Porque você está utilizando o seu raciocínio. Então, se eu não julgo, eu vou continuar criando potenciais, né? No caso aí da TDT e da benevolência. Eu não tô alerta a mim, não julgo o que eu penso. Então, eu vou criando deliberadamente. E aí eu não tenho nem a oportunidade de fazer certo, porque o julgamento me serve nesse momento. Eu vi alguma situação, falei, nossa, a pessoa fez isso ao mesmo tempo que chama benevolência. Se eu não me julgo, eu não consigo fazer esse movimento, tá?